que o Hauswirth vai colocar como aquelas que foram derrubadas para a consolidação do capitalismo, mas antes da gente chegar nesse ponto, a gente vai recapitular o livro inteiro, praticamente. Então, a gente vai partir de alguns resumos do Instagram para pegar os pontos principais e também retomar a discussão, mas eu acho que é legal para que, mesmo quem esteve em todos os encontros, possa ir se aquecendo, e eu também, para a gente entrar na parte inédita, né, do nosso encontro. Então, aqui, o que a gente viu no nosso encontro? A gente começou com o próprio plano de fundo do capitalismo e progresso. Então, a gente viu a influência do pensamento de Kuyper, do neocalvinismo, no pensamento do próprio Hauswirth. E a gente vai falar sobre algo aqui, quando a gente vê esse plano de fundo, que a gente pode chamar de mandato cultural, que eu diria aqui de uma forma muito simples, que é um sentido de mordomia, né, um serviço para com a criação de Deus. Então, a gente serve a Deus, a gente serve os outros, a gente serve a criação em todos os âmbitos da nossa vida. Kuyper mesmo, né, vai dizer que não há um único aspecto da nossa vida que não esteja sob o domínio de Jesus Cristo, e isso inclui, então, o nosso sistema econômico. E quando a gente faz uma análise do nosso sistema econômico, né, quando a gente estuda um pouquinho do capitalismo, a gente pode chegar a algumas conclusões mais ou menos acertadas, mas aqui o que o Hauswirth propõe é um olhar que vai além do sistema social, mas explora também as raízes culturais e espirituais do capitalismo. Então, ele começa, na verdade, dando um contexto do surgimento desse capitalismo, né, com o rompimento de visões medievais de prosperidade. Então, ele vai falar da destruição de várias barreiras. E, então, com a destruição disso, a gente pode resumir de uma forma bem, talvez simples aqui, né, que os humanos, então, se veem livres para enriquecer. E o ponto central, o argumento central do Hauswirth ao longo do livro, vai ser que a fé no progresso vai encontrar um terreno fértil a partir da derrubada dessas barreiras na sociedade ali moderna, e vai ser perpetuado no iluminismo. Aqui no nosso segundo estudo, a gente tem uma janela de análise um pouco mais, uma janela menor, né, que vai da Revolução Industrial até o capitalismo contemporâneo, ou na verdade até o momento em que o Hauswirth vai escrever o livro, e a segunda edição ali do comecinho dos anos 90. E a gente encontra uma sociedade que está muito aberta à ideia do progresso tecnológico como um caminho seguro para a felicidade e para o bem-estar humano, a ponto de que esse progresso se torna um fim nele mesmo. Então, praticamente qualquer avanço técnico e tecnológico está automaticamente justificado e o homem se torna dono do próprio destino. Ele é o feitor da história dele e depende apenas do quanto ele mesmo pode superar as barreiras naturais, né? Nesse estudo, a gente também falou um pouquinho do nascimento e do fortalecimento do movimento socialista, que vai questionar algumas ideias centrais do capitalismo, né, como o status quo e a propriedade privada. Marx vai falar que a propriedade privada, a manutenção, né, da propriedade privada é algo que é contrário e vai alienar o homem da sua própria essência, né? Mas apesar disso, de ter esse contraponto, esse movimento também está apegado à concepção de que o progresso das técnicas de produção é o caminho para uma nova ordem social que vai ser necessariamente melhor. Então, o Hauswirth vai falar que... Perdão, gente, eu bebo muita água. Vocês vão ver, quando eu falo, então, eu bebo o triplo, assim. Mas o Hauswirth vai dizer que existe uma necessidade de uma resposta cristã que até então não há, né? Até esse momento em que ele escreve, não há uma resposta clara. Existem movimentos cristãos, partidos cristãos, que estão mais preocupados na direção do progresso do que com a questão da fé no progresso.
E uma outra coisa que a gente discutiu nesse segundo encontro, que não está presente nesse resumo, mas eu acho legal da gente retomar, é uma certa adoção dos conceitos da teoria darwinista, em que as pessoas vão comparar o caminho do progresso com a evolução das espécies, né? Então, as espécies estão evoluindo ao longo do tempo por meio da seleção natural, né? A seleção natural seria um dos mecanismos para a evolução, e da mesma forma, o progresso da humanidade seria algo inexorável, e cabe à humanidade se adaptar a esse caminho. No nosso terceiro encontro, que foi a primeira parte da parte 3 do livro, a gente viu que a fé no progresso cresceu a um ponto de sujeitar o ser humano à sua soberania, né? E aí cabe a gente perguntar se esse sistema voltado ao progresso ininterrupto pode subsistir, e a gente explora um pouquinho dos pontos frágeis, né, das vulnerabilidades em tudo isso. Então a gente vê primeiro a vulnerabilidade ambiental, pensando que não é possível explorar infinitamente os recursos que a gente extrai para sustentar o nosso sistema de vida, né, nosso modo de vida. E aí mesmo os tratados e os acordos ambientais vão ser pensados para garantir a subsistência, né, ou a propagação, a perpetuação desse sistema ao longo do tempo e pelo maior tempo possível. Então não tem realmente uma mudança de mentalidade, por mais que se pense em preservar o meio ambiente, o interesse é evitar um colapso do sistema, né, e não, de fato, ter uma nova postura em relação aos recursos naturais, por exemplo. A gente também viu a vulnerabilidade do sistema, né, e viu alguns problemas crônicos que podem ser identificados, e o autor fala diretamente da inflação e do desemprego, e daí a gente também viu aquela história do padrão trabalho, padrão ouro, e como isso também está relacionado à inflação, por exemplo. E, por fim, a gente viu o horizonte da felicidade sendo reduzido a termos utilitários. Então, eventualmente, a gente vai tocar nessa questão no estudo de hoje, mas essa sociedade estava posta de forma a buscar a maximização do que é útil, e isso é entendido de forma utilitarista, né? Então, o que é útil são os bens materiais, e a minimização do que é inútil. E uma coisa inútil seria o esforço laboral. Então, a ideia é ter o maior enriquecimento com o menor esforço possível. Então, a gente chega depois no nosso quarto encontro, a parte 3B, em que a gente continua o argumento, na verdade, de que não há solução dentro do sistema aos problemas impostos por esse sistema, e a gente discutiu a fragilidade do homem ocidental, né, a sua vulnerabilidade. E a gente falou disso em vários aspectos, no trabalho, nos esportes, né, a questão dos atletas de elite, a gente discutiu bastante, mas também como a sexualidade pode ter sido reduzida a situações impessoais e de uma satisfação o mais rápida possível de certos desejos. Também viu o tempo livre, né, o nosso lazer, como a gente define o lazer, como a gente se relaciona com as outras pessoas. E então a gente falou um pouquinho da dialética do progresso, como que os ideais de liberdade e de dominação estão em disputa por um certo domínio, e como essa disputa pode ter desdobramentos até mesmo no sentido do propósito humano, né? Então, o quanto o ser humano pode alcançar sua liberdade e o quanto ele pode dominar a natureza. E esse domínio diz respeito a algo racional. Licença, gente, vou só tossir aqui um pouquinho. Legal, obrigada. Então, aí no final dessa parte 3, o Hauswirth traça já algumas conclusões e vai dizer, entre elas, que a crise do capitalismo é também uma crise da cultura. E, por fim, a gente chega no nosso último encontro, né, não da semana passada, da semana anterior,
em que o Hauswirth vai propor soluções, ou na verdade uma solução à crise do progresso, que é a abertura da nossa sociedade, que seria como uma sociedade em túnel, né, em que a gente está sempre em busca dessa luz no final do túnel, e daí todos os elementos sociais trabalham em direção a buscar essa luz, então as pessoas, as instituições, as regras, e a gente está sempre em busca desse amanhã de bem-estar e conforto, mas quando chega o amanhã, e o amanhã se torna hoje, a gente continua buscando o amanhã. Então a gente está sempre nessa busca que não tem fim e, enfim, a gente está onde a gente está agora, né? Ele também apresenta algumas características de uma sociedade fechada que objetiva a liberdade humana, mas apenas através da dominação da vida social. E esse processo de abertura é necessário a partir da identificação de alguns problemas, né, de algumas mazelas humanas que podem ser definidas em termos materiais, mas também psicológicos, das relações sociais, das relações de trabalho, que estão, de certa forma, desmoronando. E o Hauswirth propõe esse processo de abertura a partir da recuperação dos valores que nos regem enquanto indivíduos e enquanto sociedade. E as primeiras condições para essa abertura podem ser encontradas quando a gente revisita as barreiras que foram destruídas ali na consolidação do capitalismo. E a Má, no estudo passado, já falou para vocês dessa daqui, que é a barreira do paraíso perdido. Eu vou retomar só as condições que estão implicadas nessa barreira, para a gente caminhar junto em todas as condições até o final, mas essa barreira em particular a gente vai comentar rapidinho. Então, quando a gente pensa na barreira do paraíso perdido, faz sentido a gente perguntar o que ela é. Então, eu poderia definir como talvez uma argumentação de que não há possibilidade de um paraíso terreno durante a nossa vida humana, né? Esse paraíso teria sido perdido com a queda da humanidade e a entrada do pecado, e então a gente estaria destinado a viver uma realidade imperfeita aqui na Terra. Conforme a confiança na razão humana e na perfectibilidade humana, que tem aí como ponto central o iluminismo, a ideia de que um paraíso criado por mãos humanas seria possível, né? Esse paraíso criado por mãos humanas. Então, o paraíso na Terra pode ser alcançado e desfrutado pela humanidade através do progresso. Então, o homem está nessa batalha contra a natureza, munido da sua razão, e é capaz de dominar a natureza e vencê-la em qualquer obstáculo que ela imponha. Então, o paraíso se torna possível. E qual que é o desdobramento disso e um possível problema, né, dessa visão? É que o progresso se torna um fim nele mesmo. Os empreendimentos feitos em nome do progresso tornam-se justificáveis de alguma forma, mesmo que a custos muito altos. Então, ele coloca como primeira condição para a abertura da sociedade a reversão. Então, o que a gente vê na prática seria que a gente tende a priorizar o crescimento econômico, tecnológico e científico, e depois, então aqui, nosso crescimento, e depois a gente pensa em formas de mitigar desdobramentos ruins desse crescimento. Então, depois a gente pensa nas questões ambientais, nas relações de trabalho, nas pessoas, no bem-estar, no conforto humano. Então, o Hauswirth vai propor a reversão dessa ordem e dizer que a gente tem que ver primeiro essas questões aqui, né? Então, o cuidado com o ambiente, o cuidado com as pessoas, um trabalho que promova o florescimento humano, e depois, uma vez que essas questões estão garantidas, a gente pensa em como, dentro desse cenário, o crescimento científico, tecnológico e econômico pode acontecer. E então, ele nos introduz a segunda condição que ele apresenta, que seria o desengate dos funis. Quando a gente inverte a direção das perguntas, né,
também a gente pode se perguntar se é possível questionar a marcha do progresso. Então, a gente pode realmente deixar o crescimento científico, econômico, como algo secundário? E alguns indicadores parecem indicar que não. E esses indicadores seriam, por exemplo, um relacionamento muito íntimo entre o desenvolvimento científico, tecnológico e econômico. A Má explicou isso para vocês de uma forma excelente no último encontro. Então, na verdade, eu só queria dizer que o Haldor vai propor encontrar uma abertura ou grau de liberdade entre essas relações. Então, a ciência, a tecnologia e a economia deveriam se desenvolver de forma mais ou menos autônoma, e não necessariamente a ciência tem que estar condicionada pelos interesses tecnológicos, nem os interesses tecnológicos pelos interesses econômicos. A ciência tem que se desenvolver de forma autônoma, e assim a tecnologia, a economia, e elas não têm que ser reduzidas ao aumento da produtividade. Então, agora a gente começa a nossa segunda barreira, que é a barreira do destino e da providência. Providência. Eu acho que eu falei previdência, né? Não sei. Talvez eu confunda muito essas duas palavras até o final do dia. Então, aqui também cabe a gente perguntar o que era essa barreira do destino da providência, que a gente viu lá, acho que, sei lá, no terceiro capítulo do livro. Eu posso falar aqui que é a afirmação de que, em última instância, Deus é quem decide o futuro da humanidade, o curso da história, independente do esforço humano. Então, todos esses acontecimentos, na verdade, estavam sob a vontade e a soberania divinas. Então, com a destruição dessa barreira, o ser humano vai ser capaz de escrever a sua própria história e alcançar a liberdade de forma autônoma, né? Então, dentro dessa nova mentalidade, não há mais espaço para concordar que a história humana depende de um ser externo. Então, Deus, nesse ponto, é visto mais como um criador ou grande relojoeiro que criou ali a humanidade, deixou tudo prontinho, o mundo prontinho para que a humanidade pudesse vir e dominar e fazer o seu caminho de forma autônoma. E o que o Haldor argumenta é que uma vez que essa barreira é destruída, a liberdade humana começa, por mais que tenha uma aparente sensação de liberdade, a liberdade humana se vê diminuída. Então, quanto a isso, ele vai dizer o seguinte: mesmo que o desejo de abertura estivesse totalmente presente, na prática não seria algo realizável, porque a possibilidade de uma escolha humana livre em si tem diminuído cada vez mais. E ele vai falar da livre expansão do mercado. Então, eu peguei essa imagem, na verdade, só porque eu gostei das cores, mas eu acho que aqui é até um bom exemplo. Então, a gente tem aqui essa empresa que está bastante preocupada em produzir papel, no caso. Então, eles cortam a madeira, produzem papel, depois vendem, né, distribuem esse papel. Mas tem algumas questões aqui, obviamente, a questão ambiental. A gente sabe que hoje, por exemplo, o papel vem do eucalipto, e daí esse eucalipto é replantado. Mas antes disso, antes dessas regulamentações, não havia esse compromisso das empresas. Mas mesmo hoje, em que tem esse tipo de acordo, aqui no Brasil, por exemplo, o eucalipto é uma espécie exótica, não é uma espécie nativa. E sendo uma espécie exótica, ela tem um certo potencial de se tornar uma espécie invasora, que poderia prejudicar o balanço do ecossistema. Então, depois dessa visão um pouco biológica da coisa, o ponto que eu quero chegar é que não necessariamente essas empresas, e esse caso da empresa de papel é só um exemplo a partir dessa imagem, não necessariamente as empresas têm uma obrigação de prestar contas à sociedade sobre a produção, sobre o produto e sobre a forma como ela está interagindo ali no meio, e tanto o meio ambiental quanto o meio social. E aqui
o Houdsworth vai argumentar que isso acontece porque há espaço para que isso aconteça. Então, se o progresso é o nosso destino enquanto sociedade, é aceitável, de certa forma, então é um direito, entre aspas, que a empresa leve esse programa a cabo de forma mais ou menos livre. Então, estaria dentro do que a gente considera razoável que as empresas tomem esse tipo de atitude e façam o que elas têm que fazer, que é, bom, elas fazem o papel delas e tem o lucro, e esse lucro retorna para a nossa sociedade de alguma forma. Mas cabe esse questionamento, então. As empresas só estão fazendo o que esperamos delas? Se a gente passa a exigir mais do que uma produtividade e o lucro, será que no momento em que elas passam a se preocupar com questões trabalhistas, com questões ambientais, elas vão deixar de fazer isso que elas fazem tão bem, que é produzir? E aí, esse foi o ponto alto do capítulo para mim, que é esse espaço que talvez a sociedade deixe aberto para que o modus operandi seja esse, né, de não responsabilização. Então, a condição que o Houdsworth propõe é a reintrodução das responsabilidades pela produção. Então, essa condição vai se dar em 3 âmbitos diferentes, ou 3 frentes diferentes, mas que caminham sempre juntas, né? Elas estão totalmente relacionadas aqui. A primeira frente aqui seria o reconhecimento de normas. E eu até pensei em apresentar de uma forma mais concisa a defesa do Houdsworth do reconhecimento de normas, mas eu achei que ele o faz de uma forma muito bonita até. Então eu trouxe a citação para vocês. Ele vai dizer o seguinte: as normas são válidas no mundo que foi criado e projetado para permitir que nós sejamos responsáveis perante Deus e perante os outros. Em outras palavras, as normas são orientações e caminhos de resposta a Deus e ao próximo. Podemos ignorar as normas apenas para o nosso próprio prejuízo, pois sem essa dimensão de resposta, nossa vida e sociedade neste mundo criado ficarão fora de controle. As normas não têm como objetivo tirar a nossa liberdade. Em vez disso, elas nos permitem manter a vida e a liberdade, impedindo-nos de ameaçar a nossa vida e a vida de outros. Então, as normas seriam meio que aquilo que permite a nossa vida em sociedade e uma vida saudável e uma vida que floresce. Então, quais normas seriam essas, né? Primeiramente, tem a norma da economia, e o Houdsworth, ele surge, né, com essas palavras. Ele vai fazer essa análise da palavra economia, em que eco vem do oikos, né, que é casa, que é o mesmo eco de ecologia. Então, esse conceito original, essa concepção original da economia como algo mais próximo de uma mordomia, de um serviço integral e não simplesmente monetário, um serviço integral no mundo, foi sendo perdido. E então a economia se aproxima cada vez mais de um sentido... Oi? Alguém falou? Ai, nossa, super ouvi uma voz. Que coisa, tá bom. Beleza. Mas agora que eu parei, tá dando para entender, gente? Tá sendo inteligível? Sim? Beleza, tá bom. Tá, sim, excelente. Beleza, então vamos lá. Então, essa concepção original de economia vai sendo um pouco esquecida e vai se aproximando de um significado mais no sentido de autoenriquecimento e possessão monetária. Então, a economia vai se reduzindo a essa questão de ter dinheiro, basicamente, né? Então, as empresas começam a seguir um imperativo de crescimento que é vazio de significado. É o dinheiro pelo dinheiro, eu poderia colocar assim. Então, o Houdsworth vai propor a retomada dessa postura de mordomia. Então, que as empresas não visem apenas o enriquecimento, né, mas o cuidado e o serviço à comunidade em que elas estão inseridas,
seja pensando nos trabalhadores, na estabilidade dos empregos, nas relações com as matérias-primas, e por aí vai. A segunda norma que ele coloca é a norma da tecnologia. Ele vai criticar essa tecnologia que mata a criatividade e que isola as pessoas. A tecnologia como uma forma de expressão da criatividade humana deveria fomentar, deveria alimentar essa criatividade e deveria ser voltada para isso, né? Para promover a criatividade e o convívio social. Então, se é uma tecnologia que não promove essas coisas, mas pelo contrário, mata ou sufoca isso, ela é antinormativa. E, por fim, tem as normas da moralidade e da justiça, que exigem basicamente que as pessoas não sejam tratadas como objetos, mas como sujeitos, né? E no momento em que você deixa de tratar uma pessoa como sujeito, ela perde a responsabilidade. Ela não é mais responsável, de certa forma, pelas ações dela. E isso não é compatível com uma condição que seria a reintrodução das responsabilidades. Então, a norma da moralidade seria basicamente essa volta do tratamento e dessa forma de enxergar cada pessoa como um indivíduo e não como um instrumento do progresso. E a norma da justiça está ligada aos direitos que que vêm junto com essas responsabilidades. Então, os direitos do consumidor, do trabalhador, devem ser garantidos, por exemplo, para que haja um exercício de uma conduta responsável. Então, tanto as responsabilidades aqui na moralidade, quanto os direitos aqui na justiça devem caminhar juntos. O segundo âmbito que ele coloca é a estruturação responsável das próprias empresas. Então, as empresas são vistas como locais de trabalho que pertencem a alguém e, portanto, elas respondem a interesses muito particulares e de um grupo muito seleto. Eu posso colocar assim. E quanto a isso, o Hawthorne vai dizer o seguinte, que não é possível nem legal para uma empresa vista como uma comunidade de trabalho responsável atuar como se fosse uma extensão da vontade dos investidores ou um mero objeto de propriedade de alguém. Então, aqui ele vai colocar uma mudança, né? Então, a empresa deve adotar uma postura de participação de todo mundo que está envolvido naquele trabalho. Então, os próprios empregados devem ter um poder de codecisão e também os consumidores devem representar a voz da comunidade externa que está ligada com aquela empresa. Então, todos, de certa forma, estão sendo responsabilizados pelas atitudes e pelas formas como aquela empresa age em relação à produção, mas também em relação à prestação de contas. E, por fim, o Hawthorne vai colocar a participação de organizações que eu chamei aqui de regulatórias, né? E isso se refere basicamente a atitudes práticas que podem ser adotadas na sociedade para que as empresas sigam as normas colocadas para elas. Então, aqui ele vai falar, por exemplo, do movimento trabalhista, que pode adotar uma postura de apoio a empresas responsáveis e de negação a empresas que não assumam essas responsabilidades, né, uma postura de rejeição. O governo, através da criação de condições políticas, mas também de incentivos fiscais, de mesmo intervenções em empresas não responsáveis, pode direcionar para o cumprimento dessas regras. E, por fim, as organizações de consumidores podem se propor a fazer, por exemplo, relatórios de pesquisa em que existe uma análise acessível de tudo que está relacionado aos produtos. Então, não só as informações do produto em si, mas também a forma de produção e a postura da empresa que é a produtora. Então, isso daria uma base para que os consumidores
agissem de forma mais responsável também. E aqui a gente chega na nossa terceira e última barreira, que é a barreira da igreja e do céu. Então, aqui de novo a gente se pergunta e relembra o que é essa barreira da igreja e do céu. Então, a sociedade medieval, ela está estruturada de forma a derivar o seu significado da vida no reino de Deus. Então, existe uma relação vertical, em que o significado da vida terrena é perdido e de fato, é perdido, mas encontra significado em relação a essa relação. Nossa, ficou um pouco confuso, gente. Deixa eu reformular. Então, a vida terrena não tinha significado em si mesma, mas ela derivava o significado da relação com a vida no céu, e a igreja fazia essa mediação. Então, no Renascimento, vão surgir novas formas de ver a realidade da vida humana, e a vida terrena ganha uma nova importância, né? Então, há uma mudança da orientação de vertical para horizontal das vidas, né? E as possibilidades terrenas são exploradas. O homem agora é capaz de todas as coisas por meio da dominação da natureza. Então, essa nova forma de enxergar a vida vai exaltar a autonomia e a onipotência humana. E os desdobramentos que o Hawksworth coloca para isso é que a relação eu-isso, então, dos homens com as coisas, que é aquilo que o homem domina para alcançar a sua felicidade, vai contribuir mais para o propósito humano do que a relação eu-tu. E a relação eu-tu seria a relação dos humanos entre si. Daí o Hawksworth vai dizer o seguinte, que nesse contexto, a felicidade não é mais considerada como um fruto que cresce espontaneamente num clima de obediência e segurança social, mas primariamente um resultado que pode ser alcançado apenas exercendo o próprio impulso à ação. Então, a felicidade está bastante relacionada com aquilo que o homem faz. Então, aqui ele continua mais para frente. O trabalho é considerado um fator dinâmico indispensável para o cumprimento da vocação do homem ou para obter a felicidade humana da natureza por meio da luta. Então, aquela visão medieval de que o trabalho é uma maldição, que é o castigo humano decorrente do pecado, é mudada. E então o trabalho torna-se o meio para a felicidade. E a felicidade começa a adquirir esse sentido, né? Hoje a gente vê a felicidade no próprio trabalho, né? A realização no trabalho, mas também tem aquilo que o trabalho pode nos proporcionar, que é o dinheiro, né? E do dinheiro, os bens materiais. Então, ele coloca como quarta e última condição para a abertura da sociedade a ruptura com o horizonte de felicidade utilitarista. Então, ele vai colocar que há uma crescente percepção de que o poder de o crescimento do poder de consumo, da renda, não necessariamente traz mais felicidade, e na verdade pode até minar essa felicidade, né? Então agora você tem que administrar muito mais coisas e você não está nem mais conectado com o significado disso. De onde está vindo a felicidade em tudo isso que você tem? E aqui eu queria trazer para vocês, a título um pouco de curiosidade, mas também compartilhar o meu choque, da abertura da loja da Havan, que foi agora durante a pandemia, eu acho que não faz tanto tempo, eu acho que foi em setembro, lá em Belém do Pará. Daqui essa é a nova loja, e aqui nessa imagem dá para ver, né, que tem, bom, um número considerável de pessoas do lado de fora, mas eu acho que ela não dá uma noção muito boa de como foi a situação, né? Essa é a foto da entrada da loja, quando tinha acabado de abrir, né? Tinham entrado 2 pessoas, e nesse momento você tem até a sensação de que vai dar tudo certo, né? Que as pessoas vão entrar calmamente e vão, sei lá, passar álcool gel, manter a distância social, até que você vê essa foto. E eu fiquei muito, muito chocada mesmo quando eu vi,
mas talvez não tanto, né? Eu acho que o choque é mais por ser durante um momento de pandemia, mas quando a gente pensa assim, o que que a loja da Havan aberta lá, porque que todo mundo tinha que ir na abertura da Havan, o que que a Havan vende que até então não era acessível ali e que todo mundo teve que ir no dia da abertura, né? O que que está movendo esse tanto de gente para ir lá no momento de pandemia? E, enfim, depois a gente pode até conversar sobre isso, mas essas imagens são bem fortes para mim. E o Halsbert continua sobre a ruptura desse horizonte de felicidade, propondo uma nova visão sobre o trabalho, em que o trabalho não é simplesmente a forma da gente encontrar dinheiro, então, tudo bem, o esforço laboral é inútil, mas o dinheiro que eu tenho aqui e que eu posso trocar por outras coisas é útil. Então, eu tolero o meu trabalho para ter aquilo que eu considero útil. Ele vai propor essa nova visão em que haveria propósito e prazer no trabalho. Seria um dos caminhos, uma das áreas da vida humana para que os sujeitos possam florescer, mas não apenas os sujeitos, as comunidades, né, e as sociedades. Então, quanto a isso, aqui para concluir, o Hawthorne vai dizer o seguinte: este mundo concreto e criado foi projetado por Deus para que exercitemos justiça, mordomia e amor ao próximo. É por isso que a negação dessa mordomia leva à poluição, à violência e a perturbações econômicas. Então, em toda a proposta de solução do Hausberg, ele vai dar algumas diretrizes mais práticas de como isso poderia funcionar, mas o que ele deixa bem central é que a gente não pode negar esses ideais, né? A negação da mordomia leva à poluição, mas a negação da justiça, por exemplo, leva à violência. Então, quando a gente busca esse horizonte mais individualista e mais materialista, mais utilitarista, a gente se afasta de uma sociedade que pode, de fato, progredir e frutificar em termos que vão além daquilo que é material. E aqui eu abro para algumas breves considerações. Na verdade, tem um capítulo aí nessa última parte que chama intermezzo, uma coisa meio italiana, assim, não entendi porque ele adotou essa palavra, mas tem um ponto especial que eu gostaria de trazer, não tudo que ele falou, mas ele fala do pequeno começo, né? E ele comenta que pequenas comunidades podem ser o espaço para uma nova forma de pensar o consumo e o trabalho. E ele comenta das igrejas, das famílias, mas eu também acrescento aqui as escolas, as associações de moradores, enfim, associações de pais e mestres, todas essas pequenas comunidades que podem pensar novas formas de consumo, novas formas de compartilhamento de bens e novas formas de interação, tanto com o mundo, com o ambiente, quanto com uns com os outros, né? Então, ele propõe de forma prática, por exemplo, o uso comum de bens duráveis, em que um grupo de famílias pode se juntar e compartilhar itens que são duráveis, mas que são mais caros, em vez, por exemplo, de 12 famílias terem 12 geladeiras, poderia ter, sei lá, 3 geladeiras muito grandes, e então 4 famílias compartilham essas geladeiras. E também essas famílias podem passar a rejeitar os bens que são poluentes, que consomem muito tempo e muita energia. E aqui, muito tempo, eu acho que seria no sentido de muito tempo, como a TV consumiria o nosso tempo. Acho que seria nesse sentido que ele comenta, né? E que não tem um retorno bom diretamente para a sociedade. E ele também fala sobre como essa nova forma de interação pode ampliar os contatos reais, ao invés de promover o isolamento, né, que é o que a gente vê, de certa forma. E como isso poderia ser bom a longo prazo, né, para pensar no futuro da humanidade em termos mais comunitários, em vez de
individualistas. E aqui as palavras finais que o Hauswirth traz e que eu acho também muito proveitosas para a gente pensar em todo o encerramento de livro, mas nesse em particular, ele coloca o seguinte: toda a exposição do argumento, toda essa exposição de argumento de abertura, então todas essas condições e possíveis caminhos práticos que ele propõe para essa sociedade fechada, foi relevante, tendo em vista de que não se trata de um plano completo. Então, é relevante falar sobre isso, sendo que, na verdade, não tem todas as respostas e talvez tenha só um rascunho ou um esboço de resposta, ou talvez a gente fique desanimado e não saia muito do papel, mesmo pensando nos pequenos começos, por exemplo, né? As pessoas talvez não estejam dispostas a fazer essas coisas, muito provavelmente não estão em muitos aspectos. Mas o que ele ressalta é o seguinte, que ele estava interessado em explicitar que os nossos problemas sociais são reflexos de nós mesmos. E que o que a gente encara no presente não é um destino inevitável, não é um caminho inexorável do progresso, e que, na verdade, existe espaço, existe gente pensando, ele não está falando que ele está trazendo a única solução ou a única proposta de solução possível, mas que existe gente pensando sobre isso e que a gente pode fazer esse exercício, né, de pensar e tentar encontrar outros caminhos possíveis. E aqui a minha própria pergunta, que eu gosto de fazer, o que, não apenas o que a gente pode fazer na prática, eu acho que isso seria mais um segundo momento, mas assim, o que na minha mentalidade muda a partir da leitura desse livro e esses dois pontos, considerando que esses foram os pontos que o Hauswirth queria destacar quando apresentou uma proposta de solução. Né? O que dessa proposta toda muda na minha mentalidade, ou talvez na minha postura, em relação à forma de enxergar esse problema, né? E o que a gente pode dizer em resposta a ele sobre aquela questão da corresponsabilidade cristã. Então, é isso, gente. Muito obrigada. Eu vou parar a apresentação. E queria ouvir de vocês agora, se ficou alguma dúvida. Tá aí? Tô aqui. Tem que até ligar o microfone e vai o delay aqui do computador. Bia, muito obrigada pela exposição. Primeiro, o panorama que você deu do livro foi bom, claro, para quem não tinha estado presente em todos, mas também para a gente trazer a memória aos pontos mais importantes, né? E aí, aquele lembrete para todo tipo de revisão é que nada é mais precioso do que o seu olhar para o texto, para você se atentar aos detalhes que fazem sentido para você, as conexões que você traz com outros campos. Então, se vocês conseguirem passar pelo texto mesmo, leiam. Mas Bia deu super conta de colocar a gente no ponto para acompanhar. E, de fato, encaminhou bem para essa última reflexão. E aí, fiquem à vontade, pessoal. A Bia deixou algumas perguntas aqui finais meio em aberto. Se vocês quiserem enganchar nessas perguntas e trazer a conversa, ótimo. Mas também se quiserem trazer outras coisas, o chat ficou meio quietinho aí durante o tempo da exposição. Mas fiquem mesmo à vontade. Amiga, Caso ninguém queira, eu vou só jogar um foguinho. Tá, quando você ligou a câmera, começou a travar mais. Acho que é melhor manter desligado mesmo. tudo bem, não tem problema. Então, enquanto alguém se anima para falar, colocar alguma questão, vou jogar aqui mais uma palhinha, que é, minha cabeça vai sempre
fazendo o exercício de pensar que soluções pessoas outras dariam, né? Pessoas que não têm a dimensão da espiritualidade cristã. E eu não sei, assim, né, como reorganizar, como reestruturar a sociedade. Se tivesse que colocar algo como centro, ou como parâmetro, como referência. Tenho muita dificuldade de pensar como isso pode ser feito em concretude, porque nosso pensamento sempre escorrega para Jesus, né? E o quanto de fato faz sentido que apenas Jesus, e aí pensando em formas práticas para o contexto da sociedade, uma moral cristã, um referencial de uma conduta ética que corresponda a Jesus, somente isso daria conta de uma reorganização da sociedade, né? E aí é um desafio é bem desafiador para a gente enquanto cristão, porque é muito um ambiente e relações sociais de trabalho da época de Jesus muito diferente da proporção do que a gente vive hoje, né? Então, sei lá, tipo, olha quanto... Se hoje tivesse tudo que ser reorganizado, a quantidade de empresas, todo o nosso sistema econômico, é de fato um negócio absurdo, né? Gigante. Como redimensionar tudo isso? Como redistribuir tudo isso de uma forma coerente com a nossa forma de viver, né? E aí jogo aí essa pra gente pensar juntos. Pessoal, posso comentar? Acho que deixa eu primeiro fazer uma visão geral do livro, e aí eu entro nessa pergunta, assim, que eu estava pensando, né? Até por causa que eu acho que tem uns jeitos alternativos de a gente pensar isso, e que seria legal. Por exemplo, o Hawthorne, ele coloca, quando ele define capitalismo, né? Ele coloca essas duas coisas juntas, né? Ele pensa nessas instituições de livre mercado e de livre iniciativa, e também pensa nessa questão de que as pessoas estão buscando o progresso, o objetivo principal delas é maximizar o lucro, né? E toda vez que ele está falando do capitalismo, tá essas duas coisas ali misturadas, né? E muitas vezes, quando ele vai dar ali também alguma alternativa para o problema, ele está falando, às vezes, de uma dessas coisas e de outra. Mas, pelo menos na minha cabeça, essas são dois conceitos, obviamente, que se alimentam, mas eles são conceitos separados, assim, né? Eles são duas coisas distintas. Então, um jeito de pensar isso, que com o Hauser às vezes fica um pouco difícil, e às vezes eu sempre tentava me estimular a isso, por isso, a gente pensa nessas duas coisas separadas, como que a gente poderia pensar uma sociedade que é organizada por livre mercado, que é organizada por livre iniciativa, que as empresas estão decidindo o que elas querem produzir de forma autônoma, os trabalhadores estão decidindo onde trabalhar, os consumidores estão decidindo o que querem, mas que, ao mesmo tempo, esse objetivo das pessoas tivesse sido modificado, né? Para que o objetivo dessas pessoas, o objetivo dos empresários, o objetivo dos consumidores, não fosse simplesmente se tornar o mais rico possível, ter o maior progresso possível, mas levasse em consideração todas essas coisas. Elas, de fato, valorizam as relações pessoais, elas, de fato, pensam no meio ambiente, elas, de fato, pensam em termos de justiça social e colocam todos esses valores de forma mais genérica e não somente no sentido de riqueza. E eu honestamente vejo pouca análise nesse sentido, sabe? Porque aí é uma coisa de distinguir o que está sendo motivado pela motivação das pessoas em si, e não exatamente pelo como o sistema econômico está sendo organizado, né? E uma coisa interessante disso, né, como economista, assim, né, e estudando modelos econômicos, o que é engraçado é que a gente tem vários exemplos de situações que a livre iniciativa e o mercado produzem resultados indesejáveis, né? O meio ambiente é um deles, que basicamente são situações em que maximizar o lucro não vai gerar o melhor resultado da sociedade, porque ele não está considerando uma outra coisa que está sendo causada por um terceiro, né? Que é uma coisa externa ali ao consumidor e ao empregador, né? Mas tem várias situações assim, tem bens públicos, tem situações de mercado de seguro, que a gente não tem informação da pessoa, tem um monte de problema desse, assim, na literatura, que eu vou poupar vocês dos detalhes. Mas o que é engraçado
é que eu fico pensando, numa sociedade em que as pessoas estivessem realizando suas interações comerciais, assim, pensando nessas coisas, considerando essas coisas, considerando o próximo, muitos desses problemas do capitalismo, eles seriam parcialmente resolvidos, eles não estariam lá, mesmo que não tivesse tido nenhuma mudança institucional ali, porque a raiz do problema está exatamente nessa questão, né? Então, em muita medida, até fazer até uma coisa aparentemente contraditória, assim, muito progresso a gente deixa a gente não usufrui justamente por causa dessa coisa do egoísmo e de não levar a consideração dos terceiros. Então essa seria uma alternativa que eu acho, assim, que além do House seria interessante pensar, assim, mesmo dentro do sistema capitalista, como que seria uma sociedade em que o coração, a motivação das pessoas, a intenção das pessoas tivessem sendo restauradas, né? E aí a outra alternativa é exatamente o contrário, que é uma alternativa, assim, mais que eu penso profissionalmente, assim. Que no House fica tudo misturado, por isso que eu estou tentando fazer esse exercício de separar. Dado que as pessoas são egoístas, em geral, dado que os empresários vão tomar as decisões baseadas ali no maximizar o lucro deles e explorar o máximo que eles puderem explorar, e o consumidor vai tentar consumir, vai lá no primeiro dia na loja pegar o produto enquanto tiver promoção, para pegar o mais rápido possível. E quantas pessoas estiverem agindo assim, que tipo de política pública a gente podia pensar, né, para regulações que a gente poderia pensar para minimizar esses danos, né? E aí eu acho que entra muito naquela questão quando o House fala, né, dos partidos políticos, né? Ou seja, que para quem lê o livro, né, uma das possibilidades de mudança é a nossa interação política, né? De demandar políticas públicas, demandar regulações que ajustam isso. Por exemplo, na questão do meio ambiente, né? Exigir realmente que, por exemplo, que se tribute a produtos que, de forma mais acentuada, que se imponha cotas, né, a produtos que têm aí problemas que causam danos ao meio ambiente, né? Então, mesmo que os empresários estejam agindo, passando um avião, me desculpe, mesmo que os empresários estejam agindo aí de forma egoísta, né? Quando tem esse tipo de regulamentação, você traz a coisa um pouquinho mais para o equilíbrio, mesmo assim, né? Então tem essas duas alternativas que eu acho bem interessante pensar. E nessas coisas eu acho, honestamente, o House é bem mais ingênuo nessa parte de regulamentação, assim, tem muitos problemas ali que eu vejo. Mas essa parte da mudança do nosso coração, assim, eu acho uma coisa muito interessante para pensar, e eu achei maravilhoso quando ele falou do papel da igreja, sabe? Eu fiquei pensando nos versículos de Paulo, falando para o servo trabalhar, exercendo o trabalho dele como se estivesse fazendo esse trabalho para Deus, e ao mesmo tempo para o Senhor tratar os seus servos como um irmão, né? Fico pensando assim, como seria a nossa sociedade numa relação em que os empregadores tratassem empregados como irmãos e os empregados trabalhassem como um chamado ministerial, né? E abstraindo um pouquinho dessa questão. Eu acho que seria bem interessante pensar em como seria essa sociedade. Posso fazer um comentário sobre o comentário? Eu achei muito interessante isso que você falou, Rogério, porque na minha cabeça estava um pouco confuso essa questão, assim, tipo, que ele coloca junto, né, o início da fé no progresso com o início do capitalismo. Pelo que eu entendi, ele faz isso, tipo, no começo do livro, né? Então, essas barreiras que ele revisitou agora foram derrubadas, e isso deu lugar ao capitalismo e deu lugar junto à fé no progresso. Então, tipo, eu estava assim, tentando entender qual que era essa relação. Não sei se eu entendi tudo até agora. E o que fica na minha cabeça é que eu li mais atentamente a primeira parte da parte 4, que foi que eu dei estudo, né?
E o que ficou na minha cabeça é que, assim, todas essas alternativas que as respostas que ele citou, que já foram propostas, e eu não acho que ele tenha citado todas, nem a maioria, né? Ele apresentou lá 4 respostas. Elas, parece que elas ainda têm um resquício de fé no progresso, e por isso elas são problemáticas. Eu entendi que ele fez essa crítica, né? E aí, eu fiquei pensando assim, juntando com essa miscelânea assim na minha cabeça que fica fé no progresso e capitalismo, como que a gente pode pensar fora dessa mentalidade da fé no progresso? E aí entra numa questão um pouco mais filosófica, assim, de mesmo da gente pensando numa mudança de mentalidade, ou de coração, ou de consciência, numa mudança de fé, que é um pouco um pedacinho da proposta dele no final. Eu não sei, eu fico pensando até que ponto isso é uma mudança visível, ela é uma mudança possível. E aí você trouxe essa questão da motivação, e eu lembrei, eu não sei em que aula que eu estava discutindo isso outro dia, que a gente estava falando sobre a questão das virtudes. Nossa, nem lembro mais. E aí a gente entrou num conflito que a gente não consegue medir as motivações. Não é algo acessível, assim, a gente não, sabe, quando, sei lá, quando eu estou apresentando um estudo, você não tem como saber se a minha motivação para esse estudo é o meu próprio orgulho, é o florescimento da ABC2, é ensinar vocês. Como que a gente mede isso, né? Então, assim, eu fiquei nesse embate e aí, assim, não resolvi ainda na minha cabeça. E eu acho que uma questão, assim, das propostas dele, que eu percebi um pouco no estudo passado, é que é o tempo que ele está, né? Aí eu não sei direito como que se desenvolveu o pensamento econômico e mesmo o pensamento social, né? Mas, assim, ele estava na década de 70, a sociedade, eu acho que era muito mais fechada do que é hoje, né? Hoje a gente tem pelo menos eu entendi, assim, desse tipo de instituição que ele citou, desse tipo de independência entre a ciência, a tecnologia e a economia. A gente tem algumas instituições que medem isso, a gente tem... eu acho que até citei isso no encontro passado. Se você quer fazer uma entrevista com um professor do seu estágio na Unicamp, você tem que passar por um comitê de ética, tipo, construir um projeto. Mas mesmo assim parece que ainda é meio truncado, e aí tem várias imposições de financiamento que agora que apareceram lá no começo do ano, né? Que você só pode fazer pesquisa se for voltado para tecnologia, só vai ser financiado se for para tecnologia ou para pandemia. Teve esse negócio, eu nem lembro mais o que era. Então parece que ainda é meio truncado, mas está mais livre. Eu não sei, esse comentário foi muito bagunçado, mas é que acho que ainda estou organizando na minha cabeça, assim, tudo que ele propôs, né? E para mim o mais rico, na verdade, do livro foi o diagnóstico. Para mim o diagnóstico foi mais rico que a proposta. Assim, esse olhar para a nossa sociedade e para nós mesmos, né? Assim, isso foi muito mais revelador do que as propostas que ele faz, porque a gente não está mais no tempo que ele esteve, né? Enfim, falei demais, desculpa, gente. Eu acho... Pia, parabéns. Obrigado, viu? Eu quero um dia ser igual assim você, bem didática. Eu tenho um problema sério com metodologia aí, né? Acho que porque, né, a questão minha é muito subjetiva. Tá passando aqui um carro de política, né? Faz parte, amanhã, né, gente? Vamos orar. Então, assim, eu sou, assim, mas, Marília, essa ideia do diagnóstico é muito legal, porque é onde a gente, acho que deixa eu procurar aqui o nominho dela, que está só com a câmera, está sem a câmera, Maiara, né? Maíra? Mayra, ela falou uma coisa muito linda, né? De que como o mais importante é passar por nós mesmos, né? Que todo esse texto, que toda essa leitura, esse é o grande presente de Jesus para nós. E o Arthur começa falando de uma coisa muito legal, né? Jesus fez uma releitura do Velho Testamento. Olha só, Jesus faz releitura, né? Eu acho que começa por aí, as nossas releituras diárias, as nossas releituras desse texto,
do texto bíblico e da Bíblia que me lê. Então, como é que é ser lido, né, nesse momento? Essa é uma questão. Eu acho que a gente vai pensando muito sobre as questões dos excessos, né? Estamos em excesso. E a pandemia, que, lógico, traz toda essa questão do isolamento, tal, mas, ao mesmo tempo, tem todo um paradoxo disso e até um oposto, dos excessos. Se nós não tomarmos cuidado, a gente passa o dia todo tendo um seminário online, não é verdade? E em todos os sentidos. Mas ontem, nós estamos em pleno seminário também no Mackenzie, eu queria só ler aqui, é o Seminário Internacional de História, Cultura e Poder, as experiências humanas no início do século XXI. E entre muitas coisas interessantes, eu vou passar para vocês o link, depois se vocês quiserem assistir, eu acho que vale a pena, mas teve uma mesa que falou sobre os excessos de consumo. Eu acho que todo tempo a gente relendo, né? Eu quero ler esse livro com calma, mas ouvindo vocês, o quanto a gente só pode pensar. Mas teve uma mesa que uma pessoa falou sobre o excesso, que no Amapá, por exemplo, o apagão que está tendo no Amapá não é porque está faltando, mas é porque é excesso. Foi tão interessante isso, então acho que a gente vai pensando muito nessa questão do diagnóstico, né? Das questões mais individuais, mais pessoais, da nossa própria salvação, que é pessoal. Sabe quando a gente pensar no focar, né, as nossas questões, e isso pode fazer a diferença. E isso pode, sim, a gente pensar na ideia do túnel, né? Eu achei incrível isso. Muitas vezes a gente tem que vislumbrar mesmo, mas que maravilha quando a gente, enquanto cristão, a gente pode olhar ao redor e ver que nós estamos entre o céu e a terra. E nesse território, que não é um túnel, né, o Senhor nos dá muita liberdade e nos capacita a trabalhar esse território. Né, acho que eu mencionei um pouquinho isso, eu continuo escrevendo sobre isso, né, que o nosso território é o céu e a terra. Então, dentro disso, o progresso, o desenvolvimento, as relações de poder, e que é lindo, né, porque o poder absoluto é de Deus, porque o absoluto que nós sabemos das relações, né, que permeiam a nossa existência, ela desemboca sempre em Deus. Ela é o nosso eixo, ela é o nosso começo e o nosso fim. Então, acho que dentro disso a gente amplia, né? Não fica muito a angústia, né, de não poder dar conta. A outra ideia, só além dos excessos, é a presença plena. O quanto é importante, né, nós estarmos, assim, plenos. Essa semana eu atendi um paciente, foi muito interessante, ela falou que ela foi numa nutricionista, e a nutricionista falou sobre isso, de quando nós estivermos nos alimentando, se você tiver com a presença plena, você vai ter um outro jeito de se alimentar. Então, eu acredito que essa questão do consumo, do excesso, né, e a leitura desse livro, fica aí algumas ideias, né, de ampliar. Fiquemos plenos. Cuidado com os excessos. E se alguém tem uma proposta, somos nós, com certeza. Porque nós temos um bom diagnóstico. Sem ele, nós não somos nada. Né? Eu pensei em provocar vocês um pouquinho com tudo isso. Obrigada pela oportunidade. Nossa, Jenny, muito obrigada pela sua fala. Além de ir amarrando os pontinhos, você ainda joga uma pitada poética que fala no coração, né? Fala na alma, então, muito obrigada. E acho que eu queria usar um pouquinho, retomar essa imagem do túnel, porque quando a Jenny falou agora dessa questão do túnel, me remeteu a um sentimento muito concreto, é a angústia, né? E daí, ilustrando um pouquinho mais, para quem não teve nesse estudo, ou não entendeu ainda muito essa metáfora, como se essa luz, que a expressão que a gente usa, né, da luz no fim do túnel, fosse essa convergência de todas as coisas para o progresso, e uma convergência que é o que move a sociedade.
Só que é um túnel infinito, onde quanto mais se anda, mais o progresso também se afasta, né? Então, é uma busca inconstante de pessoas que vão caindo e sendo arrastadas pelo caminho, para que, a título de a humanidade está chegando lá, a gente continua indo, a gente continua progredindo ou em busca desse progresso. E a sensação que tudo isso me traz é de angústia, né? E aí isso me fez pensar o quanto que, independente de qual é o diagnóstico que a gente tenha, qual é o lugar que a gente ocupa nessa estrutura social, ou o quanto a gente contribui para essa massividade desse progresso, ou quanto a gente acha que não contribui, que está isento, lá naquela parte do livro em que ele também aponta alguns modos de fuga ou de contracultura, né? Onde que a gente vai se escondendo nessa estrutura. Isso está angustiando mais profunda, que é a dimensão existencial. Então, ainda que a gente não consiga, nesse instante, nesse momento, com um estalar de dedos, mudar como as coisas funcionam, a gente está sendo impactado por essa angústia de algo que não completa quem a gente é enquanto seres humanos, né? E aí, para a gente que está aqui reunido nessa sala, é angustiante ouvir tudo isso, mas a gente tem a dimensão de Jesus, a gente tem a salvação em Cristo e a gente tem uma nova forma de olhar para tudo isso com a dimensão da eternidade. O que relativiza tudo, né? Porque se a gente tem os olhos na eternidade, significa que a gente consegue se preparar para viver essa pequena aventura aqui na Terra. Mas e para as pessoas que têm isso daqui como um todo? E daí podem ser as pessoas que resolveram não se envolver com todos esses problemas, ou, e aí pessoas que são muito próximas a mim, por exemplo, do meu contexto, quantos grupos de pessoas que eu olho e têm desejos legítimos, sinceros, de transformação social, que estão literalmente usando camisa para fazer essa transformação acontecer, mas é como se fosse pegar pedrinhas assim na areia e as pedrinhas continuam caindo, e quanto mais você pega, mais cai, quanto mais a gente acha que avança no sentido de transformações, mais parece que tem coisas a serem transformadas. Para essas pessoas, o sentimento de angústia deve ser devastador, porque não tem um sentido de eternidade. E ainda tem a falsa noção, a falsa esperança de que pelas mãos delas, né, pelo trabalho, pela força de vontade, ontem a Amanda a gente conversou um pouquinho sobre Paulo Freire, né, o poder de agência, o quanto eu sou o sujeito da minha própria história. Tadinhos, assim, sabe? Deve doer muito no fim do dia, deve cansar pra caramba, assim. E como que a gente pode servir essas pessoas? Como é que a gente pode se achegar perto delas e falar, olha, tá legal, acho que você conseguiu ter um bom olhar, mas assim, faltam umas peças, você não quer não essas peças? E daí a primeira coisa é, tipo, Jesus para a vida particular dela. Depois o reajuste para ela trocar essas lentes de análise social, né? Enfim, deu um pouco essa dimensão. E aí, retomando a questão da visão do túnel, quem que vai ficar pelo caminho, sabe? E essas pessoas estão ao nosso lado, a gente vai deixar elas derrubadas ali, tipo, massacradas pelo tudo que está acontecendo, né? Como que a gente pode ir cuidando desses feridos pelo caminho? Acho que traz essa dimensão também. Alguém quer trazer alguma pergunta, mais algum questionamento, algum ponto solto que ficou da fala? Ai, ou do livro como um todo, né? Acho que eu queria só falar rapidinho. O Tom levantou a mão. Pode falar, Tom. Tom, precisa ligar seu microfone. Tá no mudo. E agora, tá? Agora foi. Estamos ouvindo. Tá bom. Valeu. A minha questão é a seguinte, nós temos algum discurso ou alguma influência fora do Evangelho para quem não aceita o Evangelho? Será que... eu sei que esse é um tema muito polêmico, né? Qual que é a abrangência do nosso cristianismo no mundo? E eu acho que o Ocidente meio pós-cristão, principalmente Europa e tal, ainda continuam vivenciando esses conceitos todos aí que a gente tem visto, mas fica essa questão, né? Dá para esperar de alguém que não tem esse conhecimento de Deus sair um pouco do egoísmo
Se nós mesmos que temos, lutamos dia e noite contra ele, será que aqueles que não têm? A Mayra falou de pessoas muito bem intencionadas, existem mesmo. Eu acho que elas estão se aproximando da luz, né? E quando Jesus fala que nós somos sal da terra e luz do mundo, me dá muita impressão de que o nosso discurso, a nossa fala e a nossa vida, né? Porque o sal, ele contamina beneficamente o mundo. E a luz ilumina. Fora disso, o que nós temos para oferecer? Que discurso nós temos? Que influência a gente pode exercer? Eu acredito muito, né, em todas as profissões que estão representadas aí, a minha inclusive, que a gente pode estar trazendo para esse mundo luzes, mas se essa luz não passar pelo túnel de Cristo, eu acho que elas vão redundar, talvez, em frustrações e angústias maiores, como a Mayra falou. Então, é uma coisa que fica na minha cabeça, né? O que eu tenho a contribuir para um mundo que não quer a contribuição do cristianismo genuíno? É isso aí. Então, eu acho que você mesmo se respondeu já, porque o que eu fiquei pensando dessa última frasezinha que você falou, de um mundo que não quer a contribuição de um cristianismo genuíno, eu acho que o desvio está aí, porque não é o cristianismo genuíno que o mundo não quer a contribuição, sabe? Então, porque o cristianismo genuíno, ele tem muito a contribuir, ele tem, assim, ele tem bases excelentes para a gente pensar o ser humano, para a gente pensar a sociedade, para a gente pensar a economia, a história. Então, eu penso assim, eu acho que essa contribuição, inclusive do próprio Hauswirth, por mais que a gente veja problemas nela mesmo, acho normal, né? Se um livro não tiver problemas, vai ser muito estranho, talvez só a Bíblia mesmo. Mas por mais que tenha algumas questões que a gente olha e fala, talvez não seja tão assim, tem contribuições, né? Tem contribuições do olhar para a sociedade, tudo isso que, inclusive, a Jane comentou, que a Mayra acrescentou. Então, acho que, assim, um cristianismo genuíno, apresentado de um modo sincero, de um modo honesto, e, assim, da minha experiência, eu percebo que as pessoas querem essa contribuição, que elas estão sedentas por essa contribuição, assim. A questão, acho que, às vezes, é como isso é feito. Às vezes não é feito de um modo legal, às vezes é feito de um modo que não é genuíno, que não é sincero e honesto, né? Então, eu vejo meio assim. A Mayra fez um comentário aqui. Omar, se você quiser ligar o microfone. Porque eu vou fazer 2 comentários que eles são bem contraditórios entre si, mas eu vou mostrar a conexão que eles fazem, pelo menos na minha cabeça, aí vocês dizem aí se faz sentido. A primeira coisa é que eu vim observando isso há um tempo, porque eu estou acompanhando algumas pessoas que estão pessoas cristãs que estão começando a entrar, assim, num pensamento mais estruturado com relação à teologia, com relação a autores que a gente estuda aqui juntos. E é muito interessante pensar que muitas das pessoas que tiveram experiências corriqueiras, experiências, sei lá, pessoais, de conhecer cristãos, de saber de fulano de tal que é pastor, de resolver romper com a família que é cristã, geralmente o que eles associam ao cristãos é que o referencial teórico que a gente tem é a Bíblia. Porque, de fato, a Bíblia pra gente, tipo, de cabo a rabo, tá ótima, tá perfeita, tá linda, maravilhosa e ok. Só que, enquanto acadêmicos cristãos, nosso referencial teórico é também a Bíblia. E tudo que foi produzido de conhecimento a partir daquilo, e sistematizado, todo o campo da teologia, todas as outras áreas de história da religião e tudo mais. Então, acho que primeiro a gente também tem que mostrar academicamente que o nosso referencial é esse. É amplo, é profundo, com autores sérios, com conhecimento científico genuíno, com rigor. Então, aí já está um ponto de como que a gente pode trazer esse, entre aspas, cristianismo legítimo, verdadeiro, sincero, para a academia, né?
E aí o meu segundo ponto, que é contraditório, mas não, é que eu falei então que a Bíblia é um referencial, mas não pode ser o nosso referencial teórico para as pesquisas. No entanto, essa semana eu participei de um evento durante a semana inteira, lá da UERJ, da Estadual do Rio de Janeiro, não sei se alguém conhece o pessoal de lá, de um grupo que se chama Hebraicando. E eles tiveram palestras de segunda a sexta-feira, manhã e tarde, todos os períodos, com profissionais que, assim, tudo que eu fiz essa semana, eu tava com isso no fundo, assim, sabe? Temas aleatórios, de extrema qualidade, sem problema nenhum de falar que eram análises bíblicas, eles são um programa de pós dentro da UERJ, só de teologia bíblica, e maravilhoso, assim. E teve uma das falas sobre temas de ecologia na Bíblia hebraica, que alguns dos participantes começaram a perguntar, então, se a teologia da libertação ou a missão integral são teorias que dão mais amparo a pensar a questão ecológica, não sei o quê. O cara deu 10 passos para trás e falou, peraí, eu não trouxe nenhum outro autor associado a essa análise aqui. Eu li versículos, a gente conversou com os conhecimentos que a gente tem, mas eu não usei ainda, a gente pode fazer isso, mas eu ainda não usei lentes para falar que a gente tem que cuidar do ambiente, porque a missão integral diz isso, ou porque a teologia da libertação diz isso. Estou lendo o versículo na Bíblia e estou dizendo que existe um jeito de cuidar dos pássaros, existe um jeito de cuidar do lugar que está ao nosso redor. Às vezes também a gente tenta teorizar demais coisas que, para a nossa vida devocional cristã, já estão aqui subscritas na Bíblia, sabe? Então, aí a gente faz um combo entre essas duas perspectivas que eu trouxe. Então, academicamente, trazer embasamentos que não sejam apenas a Bíblia, mas entender que no movimento de transformação de todas as coisas, de redenção da criação como um todo, a gente tem a Bíblia. E se a gente, de fato, tiver esse exercício de devoção e submissão à Escritura, a gente consegue trazer essa seriedade cristã para as nossas práticas. Fez algum sentido essa junção ou ficou muito desconexo? Fez sentido. Eu queria perguntar se o Amadeu quer comentar, porque eu acho que ele tinha ligado o microfone. E depois eu também queria. Eu esqueci. Não, beleza, eu comento. Tudo bem. Eu acho que eu queria puxar um pouquinho esse ponto aí que estão discutindo, que já, assim, eu ia comentar outra coisa, mas também nem sei. Mas muito importante essa questão que agora a gente está discutindo sobre como que é o papel, como que é o engajamento do cristão e, vamos dizer assim, o lugar dele frente a todo esse debate, tanto acadêmico quanto da sociedade e tal. Eu acho que a única coisa que eu conseguiria contribuir um pouco é com algumas ideias, assim, que eu cheguei a ver, e principalmente isso eu preciso dar crédito total para a galera da BC2, né, o Rodolfo, o Guilherme de Carvalho, esse pessoal que eu peguei a discussão totalmente desses caras, né, então todo o crédito a ser dado e eu não aprofundei, mas enfim, do pouco que eu acompanhei, eu sei que isso já é um debate entre os cristãos de um tempo para cá, e hoje em dia esse debate tá bastante forte, né, tipo, como que é esse papel, como que o cristão se coloca, e aí, assim, acho que só tem alguns modelinhos aqui, que eu até achei as minhas anotações que eu fiz, e eu peço permissão para ler rapidamente. Tem um que é do Kuyper, o modelo do Kuyper, que ele pensa muito no cristão como alguém que vai, de certa forma, modelar, ele usa a palavra esculpir, a imaginação do povo ao redor. Aí eu vou falar rapidinho, né, qual que é a pegada do Kuyper. É o desejo de que, apesar de toda oposição, as ordenanças de Deus sejam estabelecidas no lar, na escola e no Estado, para o bem do povo, para esculpir, por assim dizer, na consciência da nação as ordenanças do Senhor, para que a Bíblia e a criação deem testemunho, não por imposição, mas por vivência rica. E aí, qual que é o lance? O Rodolfo Amorim, ele fala que esse modelo do Kuyper, ele só dá certo até as guerras. E depois já deixa de fazer um pouco sentido o tipo de amplidão, né? Então, tem uma crítica aí. E aí, ele traz um pouco, na fala dele, o Rodolfo, ele falou sobre o Charles Taylor, né, que é um filósofo aí, que eu admiro bastante, em particular, e também do Jacques Maritain. E para o Taylor, ele ainda não dá um modelo muito claro, mas ele fala muito de uma ideia próxima de um outro cara, que eu não sei nem falar o nome, mas que é da presença fiel. Então, o cristão, ele não é aquele que se coloca num papel de
de vai transformar e vai mudar tudo, assim, porque justamente isso às vezes já se insere numa lógica do ativismo, ou numa lógica de que a gente não está no paraíso perdido, de que a gente derrubou essa barreira e agora dá para a gente mudar tudo, entendeu? Mas eu acho que ele trabalha um pouco mais essa tensão entre, por um lado, um mundo que jaz no maligno, né, como diz Paulo, mas que, por outro lado, a gente tem a nossa agência, a gente tem a nossa responsabilidade também. Então, ele fala sobre uma presença fiel. Eu achei interessante, uma ideia mais de testemunho, né, de pessoas que... E eu acho que é aí que está o lance, né, de uma postura de aguardar o retorno de Jesus. E eu acho que essa é uma postura que as outras maneiras de pensar não conseguiriam trazer. Tudo bem que o Taylor é católico, ele está em diálogo também, ele entende a riqueza da tradição monástica, que é aquela coisa de você estar, enfim, aguardando, né, e eu acho até interessante isso um pouco dos monges, enfim, dessa questão de que não tem esse anseio por, nossa, a gente vai pegar e vai transformar tudo, entendeu? E nós, com as nossas mãos, vamos... é que eu acho uma baita de uma arrogância. Eu acho que esses caras, eles têm um ponto, entendeu? Então, eu acho que é interessante dialogar e pensar nesse modelo. Eu acho que da questão da presença fiel, né? De como que o cristão, pensando, por exemplo, no modelo de Daniel, né? Como que ele, naquela estrutura, por mais que ele não fosse capaz de mudar tudo que tivesse acontecendo, enfim, lá na Babilônia e tal... ele tinha essa capacidade de se colocar como um diferente no meio de um todo, e de alguma forma ele conseguiu trazer essa presença fiel, não que ele mudou tudo. Mas, enfim, são modelos, eu não estou me propondo a responder, nem nada. Eu acho que tem um outro cara também, que é o Hans Boersma, eu li quase nada desse cara, assim, só uns trechinhos, mas eu sei que ele discute algumas dessas coisas também. Enfim, só queria dar crédito para esses caras da ABC2, porque eu acho que eles estão discutindo exatamente esse ponto, assim, então acho que pode ser... Tem alguns nortes aí que dá para falar. E o Maritain, ele fala de outra parada, mas dessa ideia de um humanismo integral mesmo, de tipo, como que esse modelo inteiro da pessoa, do ser humano, de alguma forma, de fato, ele responde algumas demandas do mundo, e as pessoas querem isso, e querem ouvir isso. Aí eu só ia rapidinho falar um pouco do que eu ia falar. Não, deixa quieto, eu já falei muito. Não, manda ver, fala aí. Ah, ok. eu ia falar, acho que do ponto que você levantou, Bia, da loja Havan. Eu gostei muito da sua pergunta, né? O que a Havan vende, que só a Havan vende, né? Porque as pessoas podem achar aquilo em qualquer outro lugar, enfim, tipo, qual que é o lance lá? E eu acho essa discussão muito legal, porque eu acho que ela tem tudo a ver com a questão do simbólico, né? Quer dizer, o que a Havan está colocando no sentido do simbólico, que faz com que as pessoas percebam que a Havan é outra coisa. E eu diria, o que a Havan vende que só a Havan vende? A própria marca da Havan, né? É isso que ela vende que é diferente. Tá, mas o que tem nessa marca, se a gente for olhar? O que tem lá dentro, né? E eu acho que é legal, por exemplo, pensar nas imagens, né, que a Havan transmite, no tipo de imaginário que ela suscita mesmo, o jeito que ela, por exemplo, coloca a Estátua da Liberdade para fazer uma ponte com o que é a cultura norte-americana, que tanto influencia as pessoas, e muita gente lá que muitas vezes não vai conseguir ir para os Estados Unidos jamais, né? Não tem dinheiro, não tem poder aquisitivo. Então, o mais próximo que elas vão chegar dos Estados Unidos é ir numa loja Havan, simbolicamente, entendeu? Eu acho que tem várias sutilezas aí, e por exemplo, para a galera da economia, que fala, por exemplo, sobre o ativo intangível, né? Então, por exemplo, um dos produtos, o que a Coca-Cola, por exemplo, tem de mais grana em cima é da própria marca dela, né? Do logo, da cor, enfim. Então, eu acho que a gente pensa muito por símbolos e por imagens, e eu acho que isso precisa entrar na nossa análise para entender, bom, por que raios as pessoas estão quase sacrificando a vida delas, vai saber se alguém não pegou doença lá naquele dia lá do lançamento, para, tipo, por quê, entendeu? Qual que é o lance? Eu acho que entender mesmo o que move a gente em alguns níveis de imaginário mesmo, né? E acho que é isso. Nossa, gente. Eu tenho até que tomar um tempinho para respirar, porque o comentário do Amadeu pegou muitas coisas que eu também estava pensando. Mas antes de eu chegar lá, eu queria só dizer, talvez, acho que para Má, não sei, na verdade, agora se foi ela que comentou, mas eu estava escutando o Guilherme de Carvalho falar, e eu meio que perguntei para ele assim, tá, então a gente identifica alguns problemas, né, que estão nos nossos ideais, na nossa concepção
de vida e de como a gente deve levar a vida. E a gente sabe que isso destrói a gente como sociedade, mas também como indivíduo. Como que a gente fala para as pessoas que estão fora do meio cristão e alerta elas sobre a urgência disso? E talvez uma resposta possível, pelo menos foi o que ele me falou. Ele falou, no começo, essa é uma questão difícil. Então, eu acho que é isso que a gente tem, né, gente? É uma questão difícil, não tem muitas respostas prontas, mas uma solução possível seria justamente não levar as respostas do tipo, olha aqui, Jesus é uma resposta perfeita e é isso que você tem que aceitar se você quiser uma solução. Mas talvez mais produtivo do que falar isso de primeira mão seja explicitar a urgência e o desmoronamento das situações. De ver como os ideais, por exemplo, do domínio e da liberdade estão nessa disputa e como o que isso implica. E uma vez que é feito esse alerta, surja da própria pessoa esse interesse, assim, tá? Então, qual é a resposta? Em vez da gente já chegar com a resposta para uma pergunta que, na verdade, não foi muito estruturada. Não sei se ficou um pouco confuso o que eu falei, porque, na verdade, eu esqueci exatamente a frase da Má. Mas o que eu estava pensando sobre o comentário do Amadeu foi esse lance da presença fiel. E depois, Amadeu, se você lembrar o nome do cara que escreve sobre isso, que fala sobre isso, eu posso te perguntar, enfim, porque eu estava lendo Capitalismo e Progresso, e no começo eu estava muito animada, falei, uau, então cristãos têm muitas respostas, e é isso aí. E daí já no final eu estava numa outra postura, né, agora no final do livro, em que eu vejo, tudo bem, a gente tem algumas respostas, mas esse é o que a gente tem que encarar, então a gente é cristão e estamos na sociedade para mudar o mundo. E a gente vai mudar esse mundo terreno, e dizer, beleza. Mas a gente vai mudar esse mundo terreno e apontar para Deus, o que é ótimo, perfeito, mas será que essa é a nossa preocupação, né? Transformar esse mundo desse jeito, né? Através das nossas forças e dizer, bem, que a gente pode encontrar a perfeição aqui com base no que a gente... como essa base teológica. Eu estava muito nesse dilema, assim, então o cristão tem que ter esse intuito de mudar o mundo, de mudar a realidade, ele tem que sonhar com isso? Se sim ou se não, em que medida, né? Essa é uma preocupação central? Ou tem outras formas de ter essa presença fiel, né? Que eu já tinha escutado o termo, mas não tinha entendido muito o conceito. E acho que isso me deu muitas aberturas para pensar. Eu estava pensando, né, nas inquietações que surgiram e principalmente na inquietação que o Tom falou, e eu estava pensando no que essa série produziu em mim. E essa série produziu em mim uma curiosidade muito grande de eu revisitar uma matéria que eu fiz, que foi a única matéria que eu fiz na filosofia, que ela era chamada de crítica do progresso. E eu fiquei curioso para saber se, tipo, nossa, ela chegaria em conclusões parecidas ou próximas, e no final chega em conclusões parecidas e próximas com que a gente chega no fim dessa nossa série. E uma das coisas muito legais que eu encontrei ao revisitar foi a epígrafe, que a autora que a gente leu no curso, ela tem um livro em inglês chamado O Fim do Progresso, e ela começa com uma epígrafe falando que o progresso, ele acontece quando ele termina, num sentido de o progresso final que agora é útil, então no final do curso a gente chega à conclusão que não tem como acabar com, é um termo, ele existe, ele está presente no ideário moderno, mas ele é interessante, ele é útil a gente como crítica do próprio termo.
Então, ver que isso aconteceu nessa série, que né, a gente não está fazendo um curso de humanas, não está fazendo uma disciplina, mas a gente está aqui como pessoas que se juntaram a partir da fé e produziram um mesmo resultado que foi produzido na academia, de conseguir passar por uma série, de chegar e falar, bom, esse conceito existe e ele deve ser criticado, e não no sentido de acabar com isso ou de chegar num mundo melhor, mas numa crítica constante. Então, acho que a gente se constitui como esse grupo que percebe que dá para ir fazendo essa crítica constante, não só do conceito de progresso, mas de outros conceitos na modernidade, e da gente como essa semente da crítica, não feita pela razão, mas feita pela fé que une a gente, eu acho já um passo muito interessante. Muito bom, Andrea. Eu coloquei ali no chat, não sei se outras pessoas têm essa experiência, mas diversas das aulas que eu tenho, principalmente como está sendo online, que é até o mesmo espaço, o mesmo enquadramento que reuniões cristãs, reunião do nosso grupo, é o mesmo enquadramento de tela. Eu vou ouvindo a discussão e falo, gente, em que hora eu vou falar de Jesus aí, sabe? Porque tá muito perto, assim. E é muito interessante isso, né? Poxa vida, e o quanto a gente não precisa agora pegar esse conceito, não precisa pegar o conceito de progresso, amassar e jogar no lixo, mas partir para as outras reflexões já com todo esse acúmulo de discussão que a gente tem, né? Acho que isso é muito potente. Mais alguém gostaria de colocar alguma questão, fazer alguma reverberação de algum ponto? Oi, Mayra. Queria falar uma coisa. Primeiramente, parabenizar a Bia, né, pela apresentação, foi muito boa. Eu gostaria, já que você falou nas falas de Jesus, tem um texto de Jesus que ele cita logo após a fala sobre o jovem rico. Está em Marcos capítulo 10, versículo 28 em diante. Ele diz assim: e Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, no século futuro, a vida eterna. Então, esse texto, e assim, voltando um pouco para o papel da igreja, né? Esse texto mostra um pouco de tudo aquilo que está sendo proposto, né? De que a igreja é para ser, né? Esse ambiente, né? Os discípulos estão questionando que deixaram tudo, né? Inclusive, Jesus fala de propriedades, né? De casa. E Jesus está dizendo, olha, vocês perderam a propriedade de vocês, mas vocês vão para um lugar que é a igreja, que é parte do reino de Deus, que é a agência do reino de Deus, e lá o senso de compartilhamento, o senso de unidade é tão grande que a casa do seu irmão vai ser sua. Vocês vão ganhar muitos irmãos, que os campos aí, né, algumas versões diz propriedades, ela vai ser comum a todos. Então Jesus não destrói a ideia de propriedade, a ideia de propriedade ela está aqui, mas a igreja é para ser essa comunidade, né, em que eu penso menos em mim, penso mais no outro, e eu acho que todas as pessoas que estão aqui são igreja, né, e eu acho que a gente termina um sermão sempre falando em aplicação, né, eu acho que a aplicação começa em nós mesmos, acho que a gente tem que ser agente do reino de Deus. Eu estava escutando em tom alto aqui, meu filho escutou um pouco, me perguntou, pai, o que é capitalismo, né? Estava explicando um pouco para ele, e falando um pouco de consumo, né? Eu acho que começa assim, na nossa mesa, na nossa casa, na nossa postura diária, a gente, naquele plástico a gente pode reciclar, eu acho que tem muito a fazer, né? E começa aqui, nós somos agentes desse reino de Deus, né? Que somos dessa comunidade,
Começa com a gente olhando para a nossa comunidade, vendo as pessoas que têm necessidade lá. E tem gente passando fome, né, na igreja. Jesus disse aqui que não é para ser assim. Então, acho que é um pouco da aplicação de tudo isso que a gente tem falado aqui. Tá bom, pessoal? Só isso. Samuel, muito obrigada por esse último lembrete, né? Sobre o que a gente está, sobre o que a gente responde, para quem a gente responde a tudo isso. E essa pergunta aí, se você precisar de uma ajuda de conselheiros, a gente pode fazer uma rede. Eu travaria diante de uma pergunta dessa. Quanta sabedoria tem num pai e numa mãe. Muito bom. E assim a gente encerra, gente, esse ciclo de estudos. Esse ciclo de estudos do ano de 2020, eu não sei quem acompanha o grupo há muito tempo, ou então desde o início da pandemia, mas desde o primeiro fim de semana de isolamento, a gente manteve as reuniões. Então, de fato, para mim, o grupo da BC2 local foi o que mais teve assiduidade, assim, né? O que mais rápido se organizou, o que faz também que todas as minhas lembranças do ano com vocês seja assim, na telinha, nos quadrados, mas que bom que a gente pôde estar assim dessa forma, quantas pessoas que ao longo do caminho foram se juntando a gente, que conheceram o grupo, tá aí, de cabeça que consigo bater o olho, é Rogério, Adriel, a Jane, Samuel, Azaf, o próprio Arthur, Jesus, como é que surgiu esse cara aí do nada, nesse tempo da pandemia, e já chegou querendo trabalhar bastante. E nesse sentido faço o convite mesmo, não só para que a gente seja frequentador desse espaço virtual, mas para que a gente desenvolva relacionamentos mais profundos do que esse curto tempo e espaço, né? A gente tem ali a comunicação pelo grupo do WhatsApp, mas nós temos vidas que têm dimensões muito mais amplas do que a nossa dimensão digital, né? E a gente possa sustentar uns aos outros, contar uns aos outros na nossa caminhada acadêmica também. Sei que muita referência pode ser trocada entre a gente. E a gente encerra hoje, então, os nossos encontros de estudos, mas já deixo a indicação de que esse não é o nosso último encontro do ano. A gente ainda vai ter mais um encontro de outro caráter, um caráter para a gente se reunir, trocar figurinhas. A gente ainda não tem uma data, mas fiquem atentos no grupo para a gente falar e explicar também como é que vai ser direitinho. E um outro convite, principalmente para quem tem aí uma veia poética, já fica indicação para a Jane. No dia 15 de dezembro, vai ter uma celebração de Natal, que a CEL propôs inicialmente, mas que diversos grupos, diversas pessoas estão engajando juntas na construção desse evento. E uma das coisas que está acontecendo até o dia 15 de dezembro é um concurso literário, que o edital /formulário está aí nesse link. E é um edital que o tema é "Em um ano de pandemia, o Natal para mim significa". E todos vocês são muito, muito bem-vindos a contribuir com alguma coisa que vocês queiram expressar. E esse edital está sendo divulgado para a comunidade da Unicamp como um todo, assim, independente da dimensão cristã. E o nosso desejo é lançar um e-book com esses excertos, com esses relatos, e tentar entender um pouquinho para o pessoal o que essa época do ano está significando para as pessoas. Então, se vocês quiserem contribuir, ou divulgando para pessoas que vocês sabem que gostam de escrever, ou para vocês mesmos, vai ser muito bom. E o convite para dia 15/12 a gente celebrar juntos esse momento, pela internet, através de uma transmissão, mas é o que nos cabe no final desse ano. Alguém gostaria de dar algum recado, fazer algum agradecimento? Eu vi aqui no chat a Bia mandou, né? Sobre a igreja. Alguém quer falar alguma coisa? Eu queria agradecer todos os guerreiros que ficaram até o fim desse livro, agradecer todo mundo que deu estudo e todo mundo que debateu com a gente. Foi muito rico. Esse ano, acho que... Bom, eu não participava do grupo da ABC2 há muito tempo, né? Mas eu acho que a gente conseguiu construir uma discussão teórica muito rica juntos. Isso é um conhecimento que a gente vai tendo, é uma sabedoria que a gente vai adquirindo,
E a gente só vai crescendo junto. Então, eu queria agradecer a todo mundo que participou do estudo desse livro, do Capitalismo e Progresso, que foi muito bom para mim, foi super desafiador, que não é um assunto que eu tenho facilidade. Então, obrigada, gente, por todo mundo que persistiu até aqui. Quem não leu o livro, fica o convite para ler. Inclusive, se eu não me engano, ainda está com 35% de desconto no site da Ultimato. Então, comprem lá. E é isso, queria agradecer. Foi um estudo muito proveitoso para mim, desse livro. E a Má falou aí, tá tudo disponível no canal do YouTube, verdade. E no blog, os resumos de cada encontro, né? Gente, queria agradecer também, já que é o último encontro desse ciclo, né, de estudos. Para mim foi realmente um prazer participar, foi um alívio bem agradável no meio dessa quarentena, esses sábados que nós passamos juntos, desde o outro encontro, do outro livro, né, do estudo do outro livro, e realmente foi muito bom, assim, porque, não sei, tantas coisas juntas que nem a Marília falou, a parte teórica, reflexão, e então realmente queria agradecer a todos por essa oportunidade incrível. Então é isso. Má voltou aí. Legal. Também queria agradecer pela paciência, gente, pelo esforço de vocês em me entenderem, mesmo eu tossindo, bebendo muita água e ficando confusa. Obrigada, muito legal discutir com vocês e muito legal escutar vocês no final também. Algumas dúvidas minhas foram colocadas aqui, assim, coisas bem pessoais do meu coraçãozinho foi colocado aqui, a gente pôde discutir juntos, né, mesmo por outras pessoas, isso foi muito legal. Vamos tirar uma fotinho rapidinho antes da gente encerrar esse encontro? Vamos. Então vai, eu vou tirar aqui o print. Mayra, fica sorrindo. Se travar, você tava sorrindo e o print não falha. Bia, abre o olho, hein, amiga? Vai. Eu vou tentar. Já tô. 1, 2, 3. Foi. Meu olho tava pregado, hein? Não quero piscar nessa, não. É isso, pessoal. Muito bom. Sigam bem.